ciclo menstrual deveria ser um fenômeno natural que acompanha a vida de muitas mulheres, você concorda? No entanto, muitas delas sofrem com a famosa tensão pré-menstrual, que já é caracterizada por diversos sintomas muito chatos. Mas e se eu te disser que tem algo que é ainda pior, algo mais intenso, desafiador? É o que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual. Os impactos desse transtorno são muito negativos na qualidade de vida das mulheres e torna evidente a importância da gente veicular informações sobre esse tema. A boa notícia é que, embora seja desafiador, vão ter várias formas de lidar com esse transtorno e conquistar uma qualidade de vida, uma vida saudável, desde que aprenda as estratégias para lidar com ele. Se você é homem, você precisa desse conteúdo para aprender a lidar com a sua namorada, mulher, esposa, irmã, mãe, né? Se você é mulher, você precisa disso para a sua vida. Seja como for, bora lá para falar sobre esse tema? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora de carreira. Eu estou aqui para te ajudar com esse podcast a ter uma vida muito mais saudável, a ter desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. O que motivou a gravação desse podcast foi o crescente número de mulheres que me procuram para terapia e nem sabem que sofrem com o transtorno pré-menstrual. Duas delas já estavam comigo em terapia há mais de 6 meses e a partir do diário emocional que a gente foi fazer uma análise dos sintomas e com a ajuda da médica a gente diagnosticou. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. No mundo da saúde feminina, o tema que surge sempre é a famosa TPM, não é isso? A TPM é quase que fosse um assunto comum. Ela é caracterizada por uma irritação, uma fadiga, cansaço, dor de cabeça, inchaço na barriga, ganho de peso. A mulher, é como se a mulher se sentisse assim, eu vou menstruar, corpo já pede socorro, né? Com alguns sintomas muito chatos. E isso caiu na chacota popular, né? A mulher dá um pouco mais de estressada, nossa, fulana tá de TPM, né? Algumas pessoas acham que é chilique, algumas pessoas acham que é desnecessário, que a mulher não tem razão para estar se sentindo assim, afinal menstruar é uma coisa natural, toda mulher menstrua, por que ela fica assim, né? Mas infelizmente, o transtorno disfórico pré-menstrual, ele existe. Ele acomete entre 2 e 8% da população feminina em idade fértil e ele torna a vida das mulheres bem mais difícil. Imagina esses sintomas clássicos da TPM multiplicados a, sei lá, quinta, sexta ou mais potência, né? Imagina uma super TPM, que ao invés de ter uma dor de cabeça, daquela que incomoda, toma alguma coisinha e continua trabalhando, ela tem enxaquecas fortíssimas, que muitas vezes são incapacitantes. Ao invés de ter somente uma cólicazinha, ela precisa ir para o hospital, tomar uma medicação na veia, porque a cólica é forte demais. O transtorno disfórico pré-menstrual, ele é caracterizado por a gente chama até de uma super TPM, porque os sintomas são muito mais intensos, ok? Dentre esses sintomas vão surgir também alterações de humor bem intensas, uma irritabilidade extrema, uma ansiedade. Já teve clientes minhas que tiveram crises de pânico ou crises de ansiedade. Tem clientes minhas que falam assim, olha, eu me sinto com depressão profunda uma semana no mês. Uma fadiga que às vezes não consegue levantar da cama. E isso vai atrapalhar muito a vida da pessoa, porque esses sintomas vão acontecer 7 dias aí mais ou menos antes do ciclo menstrual e pode ficar aí mais uns 3 a 5 dias depois que a menstruação desce. Então a gente está falando que de 30 dias é como se a mulher ficasse aí uns 10 dias ou mais com esses sintomas. É horrível, né? Só quem passa por isso sabe como é que é. E muitas mulheres já se cansaram de procurar tratamento, porque, infelizmente, uma quantidade enorme de médicos não sabe o que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Infelizmente. Algumas trazem para a sessão que as alterações de humor são tão intensas que, em períodos que procuraram um psiquiatra, foram confundidas com transtorno bipolar. O que difere uma TDPM, né, um transtorno disfórico pré-menstrual, de outros diagnósticos como depressão, ansiedade ou bipolaridade? É a saúde
sazonalidade. A mulher vai sentir esses sintomas somente associados à menstruação. Depois que a menstruação chega, a vida é outra, vida leve, produtiva, o humor vai lá nas alturas. A mulher, inclusive, pode ser acometida por uma culpa muito grande, porque ela vai falar: meu Deus, eu fiquei assim só por causa da menstruação, mas que vergonha, eu gritei com fulano, eu briguei com ciclano, eu fiquei de cama uma semana, eu não fui na festa tal, eu não fiz tal coisa que era muito importante, e aí vai surgindo uma série de arrependimentos. O diagnóstico do transtorno disfórico pré-menstrual, ele é feito de forma multidisciplinar, entre psicóloga e ginecologista, na maioria das vezes, embora, como eu disse agora há pouco, muitas ginecologistas nem sabem o que é. Esse é um problema porque os sintomas passam batido, infelizmente. Então, a ideia é que você mesmo, através do seu autoconhecimento, aprenda a lidar. Você pode, antes da consulta com a ginecologista, por exemplo, anotar todos os sintomas que sente. Você pode pegar, tem muitas, pensando já nas estratégias para lidar com o transtorno, você pode manter um diário menstrual. Isso mesmo, tem várias clientes minhas que usam um aplicativo para saber quando a menstruação vai chegar, quando ela veio a última vez, registrar os sintomas, acompanhar o que está acontecendo, né? E entender o seu próprio corpo, se o ciclo é regular, se é desregular, se é intenso ou se é baixo, né? Enfim, tem uma série de informações que você vai precisar compilar, anotar e levar para a médica de uma forma muito mais clara. Seu autoconhecimento é o primeiro passo para que você possa procurar ajuda, né? Você precisa entender o seu corpo e a linguagem do seu corpo, anotar tudo isso, para num segundo momento procurar ginecologista e tratar os sintomas físicos. Falando da ginecologista, ela vai fazer muitas vezes exames hormonais. O transtorno disfórico pré-menstrual, ele é diagnosticado por entrevista clínica, então por isso essa lista de sintomas, esse histórico do caso, ele é tão importante, tá? A diferença de uma TPM comum para um transtorno disfórico pré-menstrual é a intensidade dos sintomas e muitas vezes a incapacidade que esses sintomas geram. Tem clientes minhas que em época menstrual, né, pré-menstrual, tira atestado porque não consegue trabalhar. Olha que chato isso. Então é uma coisa realmente incapacitante, não é uma coisa que você administra ali com técnicas simples, tá? A ginecologista vai te ajudar a pensar em contraceptivos adequados, porque muitas vezes a ingestão de anticoncepcionais, né, ela piora o quadro. Às vezes vai trocar por um anticoncepcional com uma taxa de hormônio bem mais baixa, algumas vezes vai usar DIU, outras vezes vai mudar somente para camisinha. Enfim, cada mulher vai fazer de uma forma, porque vai depender se tem outros problemas envolvidos, como cistos, miomas, endometriose, problemas de tireoide, enfim, a médica que vai te ajudar a entender esses sintomas dentro do seu quadro clínico. E em alguns casos, a médica vai optar, inclusive, por interromper as menstruações. Cada caso é um caso, você vai precisar realmente de ajuda de uma médica. Um segundo momento, a gente vai tratar os sintomas emocionais. Nesse ponto, a psicoterapia ela é fundamental, porque para os sintomas emocionais, em alguns casos vão precisar de psicofármacos. Os psicofármacos são os ansiolíticos, os antidepressivos, os estabilizadores de humor, tá? Que são prescrevidos pela médica caso a caso, ok? Tem cliente minha que a gente foi fazendo tratamento com óleo essencial por uns 3 meses e já funcionou. Não precisou, por exemplo, de remédio psicofármaco. Tem outras que mesmo com óleo, mesmo com fitoterápico, mesmo com terapias alternativas, não foi o suficiente e precisou do psicofármaco para tratar, né, a estabilização de humor, ok? Então, mais uma vez, você vai precisar de ajuda para entender o que funciona para você. As terapias complementares, como acupuntura, massagem, drenagem, aromaterapia, elas vão ajudar significativamente durante as crises. Então, tem algumas clientes minhas que anotam as coisas, né, no aplicativo, ela já sabe que naquela semana ali é previsto que ela tenha os sintomas e ela já agenda uma sessão de acupuntura, por exemplo, já agenda uma sessão de massagem, ela já faz o tratamento com a aromaterapia, porque a gente vai desenhar um protocolo de aromaterapia e isso também vai ajudar. Ok? É importante você buscar o apoio correto, não hesite em compartilhar suas experiências com amigos, com familiares, com profissionais de saúde. Infelizmente, a TPM ela é vista como um chilique, ela é vista como
como frescura, né? É uma frescura de mulher. Só a pessoa que sente, só a pessoa que passa por isso sabe o que é e como é difícil. E se uma TPM já é chata pra caramba, imagina uma super TPM, um transtorno pré-menstrual. Então é importante que as pessoas ao seu redor entendam o seu quadro, entendam que não é frescura e inclusive te ajude, né? Inclusive ajude você a lidar com isso. Combinado? É bem importante que as pessoas entendam o seu quadro, as pessoas mais próximas a você. Não precisa colocar isso num jornal, né, gente? Mas você precisa que as pessoas mais próximas entendam o que está acontecendo, ok? Um último passo, mas não menos importante, é você priorizar a sua qualidade de vida, assim, o seu autocuidado, como sono, atividade física, alimentação adequada, porque algumas técnicas vão ajudar bastante a você evitar os sintomas. Então, algumas clientes minhas procuraram um nutricionista para um processo de emagrecimento e conversaram com a nutricionista sobre o transtorno disfórico pré-menstrual e desenharam um protocolo lá com a nutricionista de sucos para tomar naquela semana, que ajudam a diminuir a retenção de líquido, que ajudam a fazer um trânsito intestinal melhor. Tem cliente que prende o intestino, tem cliente que incha demais. A nutricionista também vai ajudar. Então perceba que é um quadro multifacetado, né? Que precisa da alimentação adequada, da atividade física adequada. Às vezes vai ser aquela semana que você vai precisar ajustar a ficha da academia, porque aquela atividade muito intensa, em uma semana que seus músculos já estão inflamados, vai piorar o quadro. Enfim, invista no seu autocuidado, sono, exercício físico, alimentação, técnicas de relaxamento, terapias complementares e, por fim, mas talvez o começo, procure a terapia. Se os sintomas de transtorno disfórico pré-menstrual vão interferir significativamente em sua vida, procura ajuda. Como terapeuta, eu ajudo muito as clientes a lidarem com os pensamentos negativos dessas fases, o desenvolvimento do autoconhecimento, e é importante que a gente chegue num ponto que o transtorno ele não tem cura, enquanto a mulher menstrual ela vai passar por ele, mas ele tem o que a gente chama de remissão. Eu tenho clientes que hoje, com os hábitos que desenhamos, com a psicoterapia, com as técnicas que a gente aprendeu junta, né, entendendo o quadro dela, o que funciona para ela tem uma qualidade de vida completamente preservada. O transtorno disfórico pré-menstrual é uma realidade para muitas mulheres, mas não precisa ser enfrentado sozinho. Com apoio adequado, a terapia, né, o gerenciamento dos sintomas, você pode recuperar o controle da sua própria vida e a sua qualidade de vida. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido esclarecedor para você. Compartilha com todo mundo que você entende que pode se beneficiar desse conteúdo. Já teve clientes meus, homens, que eu comentei desse transtorno e ele procurou ajuda para a esposa, por exemplo, porque ele entendeu que tinha algo errado e nenhum dos dois nunca tinha ouvido falar desse transtorno. Então, compartilhar a informação é bem importante. Me siga também nas redes sociais, @Sheila de Oliveira Psi, tem no Instagram, Facebook, LinkedIn, e você pode ser avisada também. Toda quarta-feira tem um episódio novo por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço.